Bom dia! Hoje é dia de devocional forte e corajosa. Hoje é dia de compartilhar o devocional tomado pelas mulheres, tão queridinho. Enquanto as pessoas entram, deixa eu fazer um mexanzinho. O devocional forte e corajosa. Ele diz aqui assim: presença de Deus, lugar onde a força e a coragem se encontram. Tudo bem, Silvia? Bom dia! Vamos deixar aí as mulheres entrarem. Bom dia, Clarice. Bom dia, minha gente. Vocês estão fortes e corajosas? Me digam aí. Amanheceram com toda a força e a coragem de Deus. Diz essas mulheres. Bom dia, Edna. Prazer. Bom dia. Eu tava fazendo aqui um mexão enquanto vocês estão entrando aí, eu dizendo que o nosso devocional forte, corajosa, tão queridinho das mulheres. Lembrando que em breve nós vamos lançar, eu vou lançar o outro chamado Sábia e Prudente. Tô terminando de escrever e tá no forninho, daqui a pouco ele sai para abençoar a sua vida, cheia de sabedoria, de coragem, como você já tem lido esse forte, corajoso, e agora de sabedoria e prudência. Então é maravilhoso. Olha aí, quem já tá lendo, tá vendo? Quem tá lendo sabe que é maravilhoso. E que semana passada eu não tive o devocional, gente, foi o feriado, eu esqueci completamente um evento da igreja e eu foquei tanto no evento da igreja que eu esqueci da nossa live aqui de sexta-feira. Mas estamos aqui outra vez juntas. Bom dia, Mayra, bom dia, bom dia, bom dia, Mirna. E é isso. Em breve a gente tá fazendo o devocional Sábio e Prudente para fortalecer mais ainda a nossa sabedoria. Leio diariamente. Parabéns, eu quero o outro. Ô, Glória, eu quero o novo. Glória a Deus, é isso mesmo, vamos pra frente. Vamos pra frente, crescendo de glória em glória, enquanto eu tô querendo abençoar a vida de vocês. Eu sou completamente abençoada pelo Senhor. Gente, eu nunca pensei que a Bíblia era tão rica. A gente sabe que a Bíblia é maravilhosa, que a Bíblia é incrível, que a Bíblia tem tudo para a nossa vida, mas quando a gente se debruça para estudar sobre um tema, para aprender, a gente aprende muita coisa que a gente nem espera. Bom dia, Kaline. E como eu tenho aprendido sobre sabedoria. Gente, tem tudo na Bíblia sobre sabedoria. De onde a gente adquire, quais são as fontes, os exemplos de pessoas que foram sábias, os exemplos de imprudência, o que é que a imprudência traz, o que é que a sabedoria traz, por que é que a gente precisa buscar a sabedoria. Eu tô encantada com tanta coisa que eu tô aprendendo, eu tenho certeza que a vida de vocês vai ser também enriquecida com esse tema. E hoje eu queria compartilhar algo aqui que tá no nosso devocional, sobre o Senhor nos dá saúde e vigor. Todas nós, mulheres, assim, ó, o temor ao Senhor dá saúde e vigor. O texto é esse: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Meu Deus. Meu Deus. Que versículo forte. Todas nós queremos ser fortes, corajosas, queremos ser bonitas, queremos ser cheias dessa força que impulsiona a gente. Bom dia, Mona Lisa, bom dia, Lucileide. A gente quer ser cheia dessa força, quer ser uma mulher cheia de vigor. A gente olha pra uma mulher, assim, a gente olha pra uma mulher que realiza, que é cheia de coragem, a gente se inspira e a gente também admira as mulheres que têm força pra malhar, saúde no corpo, que são que não vivem adoecidas na alma, no espírito e no corpo também, que botam pra cima. E olha o que o texto de Provérbios 3, 7, 8 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. Ó, já tem coisa aqui de sabedoria também, né? Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde no corpo e vigor aos ossos. Saúde no corpo e vigor aos ossos. Gente, saúde no corpo e vigorar os ossos. Eu quero continuar envelhecendo, já tô caminhando para lá, mas quero continuar com a saúde emocional, com a saúde espiritual e com a saúde no corpo. Eu quero ser uma mulher saudável, eu quero ser uma mulher
feliz, quero ser uma mulher cheia de vigor, envelhecer com vigor, né? Então, assim, a Bíblia, ela dá um conselho e diz uma receita para quem quer envelhecer assim. Se você, mulher, quer envelhecer assim, você precisa disso hoje. Você precisa compreender isso hoje. Óbvio que, como médica, eu entendo mais do que qualquer outra pessoa que a gente precisa cuidar da nossa saúde. A gente precisa praticar atividade física. E eu tô dizendo isso pra você e pra mim porque, olha, desde que eu comecei a escrever o devocional ano passado, eu tô meio furona com a academia, com a caminhada. Tenho que retomar aquele meu ritmo que eu tinha. Eu tô indo uma semana sim e 8 não. Tô brincando, mas uma semana sim e outra não. Caminho uma semana, na outra não caminho. A academia em si, eu tenho fracassado muito. Tô aqui confessando minhas fragilidades. Mas é importantíssimo. Eu todo dia digo amanhã, hoje eu vou pra academia e vai dar certo. Mas é importantíssimo a gente praticar atividade física. Outra coisa importantíssima como médica que eu sei é se alimentar bem. A gente precisa se alimentar bem para ter essa saúde física, ter esse vigor, para ter uma dieta balanceada, uma alimentação saudável. É ou não é, doutora Mayra? Você que tá aí. Lari, bom dia. Joaquina, bom dia. E a gente precisa realmente disso. A gente precisa estar cuidando dessa parte do nosso corpo, da nossa alimentação e, obviamente, fazer check-ups que são necessários. Você precisa ir ao ginecologista anualmente, você precisa fazer seus exames anualmente, você precisa fazer o exame oftalmológico anualmente. Olha aí, minha amiga dizendo, com certeza. Você precisa fazer alguns check-ups anualmente. E depois dos 50 anos, como é o meu caso, precisa fazer colonoscopia, que eu ainda não fui fazer, tem que ir. Você precisa fazer anualmente, você precisa fazer todos os check-ups da mama. Então, você precisa ter cuidados com a sua saúde física. Isso é natural. Tem que fazer mamografia, tem que fazer ultrassom, tem que cuidar de fazer todos os check-ups anualmente. Só que a gente precisa também, existe uma receita bíblica, além da receita médica, para você ter um corpo saudável. Primeira coisa é não ser sábia por si só, porque a pessoa que quer ser sábia por si só, ela acaba se perdendo no meio do caminho. Você precisa buscar a sabedoria de Deus, e nós vamos fazer isso com o próximo devocional. Precisa buscar a sabedoria que vem do Senhor, que é uma sabedoria que vem do alto, não a sabedoria completamente humana, a sabedoria que vem dos títulos, a sabedoria, porque quando a gente se entrega à própria sabedoria, a gente não vai ter essa saúde perfeita. A gente precisa ser frágil no sentido de buscar essa força que vem de Deus e a sabedoria que vem do alto. E o texto continua falando, ele diz assim, nós precisamos temer ao Senhor. Temer ao Senhor. A gente, então, precisa reconhecer a nossa humanidade, precisa ser humilde para reconhecer a nossa fragilidade e a nossa falta de sabedoria. Precisamos buscar de Deus essa sabedoria que vem dele e que abençoa a nossa vida ricamente. E isso vai nos fazer fortes, vai nos dar fortaleza para o corpo. E a gente precisa buscar a presença de Deus e ter temor ao Senhor. O temor ao Senhor, tem outro texto que diz que é o princípio da sabedoria. E essa sabedoria vai trazer vida também pra gente. Vai trazer vida para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo também. Então, nós precisamos buscar o temor do Senhor. Nós precisamos se encher da presença de Deus para ter esse temor. Porque quando a gente teme ao Senhor, e busca essa sabedoria dele, Deus vai nos dar discernimento do que nós queremos fazer. A pessoa que é sábia aos próprios olhos, ela se torna arrogante. E ela não busca aprender com as outras pessoas. Ela não busca ter essa aprendizagem. Então, a gente precisa ter a sabedoria que vem de Deus e temer ao Senhor. O temor ao Senhor vai te trazer saúde. O temor ao Senhor vai te tirar da arrogância. O temor ao Senhor vai te tirar da mágoa. O temor ao Senhor e a sabedoria que vem do Senhor vai te tirar do medo. Todas essas coisas corroboram para doenças da alma.
E as doenças da alma adoecem o corpo. Então, estamos completamente conectadas. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos nesse corpo físico. E muitas coisas do nosso corpo são reflexos de uma alma adoecida. Quando eu não temo ao Senhor, quando eu não tenho temor ao Senhor, eu me encho desses sentimentos, a amargura, o ódio, a mágoa, a vergonha, a autoestima baixa, todas essas coisas que vão trazer a rejeição, que vão trazer doenças para o nosso corpo. Por isso é que a Bíblia está falando, quer dizer, não é diretamente, mas indiretamente, quando eu me encho da sabedoria de Deus, ou seja, eu não sou sábia aos meus próprios olhos, quando eu tenho temor ao Senhor, eu vou tratar a minha alma, eu vou ter cura nas minhas emoções e, consequentemente, eu vou ter um corpo saudável. A Bíblia também diz que quando você não perdoa, você adoece os ossos. A Bíblia também diz que o pecado, ele adoece a alma e adoece o corpo. O Davi dizia assim, ó, enquanto eu calei o meu pecado, eu envelheci e os meus ossos doíam. Por quê? Porque as coisas que vêm a nível de espírito, nível de alma, quando não tratadas, elas trazem consequências no meu corpo. Então, assim, como a Bíblia é tremenda e a Bíblia nos ensina coisas. E esse texto, ele fala muito. Ele diz, tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Isso tem que ser um princípio da nossa vida. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Por isso que a Bíblia se conecta de ponta a ponta. É impressionante. E aí, temer não é ter medo de Deus. Não é ter medo de Deus. Mas é ter um respeito tão alto que você não andaria e viveria de qualquer forma por causa desse temor a Deus. É um amor tão prioritário, é algo tão soberano na sua vida, tão prioridade na sua vida, esse relacionamento com Deus, que você chega e diz assim, eu não vou fazer isso. Porque eu não vou fazer. Não é porque não seja bom. Não é porque não seja prazeroso, não é porque não seja uma coisa que eu queira, que minha carne deseja. Mas temer ao Senhor é dizer assim, eu não vou fazer porque eu tenho temor ao Senhor. Eu não vou fazer isso porque eu tenho um respeito a Deus, eu tenho um compromisso com meu Deus. Tanta gente que entrou aqui, Áurea, Auriana, Thelma, Laiane, Rose... Então é isso, gente. A gente precisa buscar esse temor a Deus, não como medo. Mas eu vou dizer não ao pecado, que às vezes para mim é algo que eu desejaria tanto, é algo que eu ficaria tão feliz, entre aspas, carnalmente falando, momentaneamente pelo menos. Mas eu digo assim, não, eu não quero esse estilo de vida para mim, mas eu não quero. Não é porque seja ruim, não é porque não me dê prazer, não é porque me traga desprazer, ou não me traga aquela coisa que eu gostaria tanto de fazer, aquela satisfação pessoal. Eu não vou fazer isso porque eu temo o Senhor. E isso, consequentemente, vai trazer saúde para o meu corpo, porque o pecado, a desobediência a Deus, a consequência dele é a morte. E a morte de sonhos. A morte tem o sentido da morte eterna. Por isso que Jesus pagou os nossos preços no pecado, do nosso pecado para a gente ter a vida eterna. Mas tem a morte também emocional. Quando você peca, a sua alma fica triste. A sua alma fica adoecida. E, consequentemente, o seu corpo. Então, a gente vai dizer não para o pecado por conta do temor ao Senhor. E esse temor e esse conhecimento de Deus vai fazer com que você vá sendo curado nas suas emoções e, consequentemente, no seu corpo. O texto, ele continua falando que nós precisamos evitar o mal. Evitar o mal. Evitar o mal. Gente, o mal anda ao nosso redor, nos tentando todos os dias. E, às vezes, o mal, quando a gente fala de mal, não precisa, obviamente, ser uma maldade, uma crueldade. É uma maldade, às vezes, que a gente faz dentro de casa, assim, como é que eu posso falar? Vingando dentro dos relacionamentos, tipo assim, não, eu não vou fazer isso porque eu tô com raiva do marido, eu tô com raiva disso aqui que aconteceu, e aí eu vou e me vingo com o mal. Um mal, às vezes, de não falar, de não fazer o bem. Se eu não faço o bem,
É o oposto. O oposto do bem é o mal. Gente, isso é muito sério. O oposto do bem é o mal. Se eu não pratico o bem, basta isso, eu estou fazendo o mal. Se eu não sou capaz de praticar um bem que eu deveria fazer, eu estou fazendo mal àquela pessoa. E aí vai muito mais além do que a gente possa imaginar. Às vezes a profundidade daquilo que a gente nem se percebe. Não é ali fazer uma crueldade. Quando eu deixo de fazer esse bem, eu estou fazendo mal. E a Bíblia está dizendo para você e para mim, para eu evitar o mal. Eu evitar esse tipo de coisa. Se eu posso fazer o bem a alguém, se eu posso abrir a porta, eu segurar a porta do elevador, se eu posso dar um bom dia, se eu posso servir de alguma forma a alguém, significa que eu estou fazendo o bem e eu não estou fazendo o mal. Porque quando eu deixo de fazer o bem, consequentemente eu estou fazendo o mal. E a Bíblia, ela é muito profunda, ela está dizendo a você, olha, evite de fazer o mal. Porque essas coisas, todas essas coisas, vão corroborar para a saúde no seu corpo e vigor nos ossos. Quer ter força, mulher? Quer ter força física? Quer ter força física? Não seja sábia aos seus próprios olhos. Não seja sábia aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor. Busque a presença dEle. Tenha esse temor de Deus. Esse respeito tremendo ao Senhor. E evite o mal. Ou seja, faça o bem. Faça o bem. A Bíblia nos convida a fazer o bem. Tem um versículo que fala, outro versículo que fala sobre isso, que nós precisamos fazer o bem ao próximo. E nós estamos dispostos a isso, a sorrir, a dizer Deus te abençoe, a não pagar o mal com o bem. Quantas vezes eu estava pregando essa semana na igreja, estava falando sobre os adversários. E Deus me deu uma revelação que me impactou muito. Quando o texto fala ali, eu estava pregando sobre a mesa que cura. Sobre a mesa cura. Eu falei de algumas mesas da nossa vida. E aí eu falei sobre a mesa dos adversários, que a gente pensa que só fere a gente. Mas a mesa dos adversários, ela também cura. E a gente precisa evitar a maldade até com aqueles que fazem o mal a gente. Porque nós não temos que retribuir o mal. Jesus, ele diz que se o inimigo lhe obrigar a andar 1 milha, ande 2. Ou seja, você tem que fazer o bem até quem te faz mal. Então, assim, você precisa fazer isso. E eu estava falando dessa mesa, porque o Salmo 23, versículos 5 e 6, ele diz assim, que preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E aí todo mundo pensa que Deus vai preparar uma mesa para a pessoa, para você tripudiar nela no inimigo. Não é, porque Deus jamais faria isso. E mesa é lugar de comunhão. Se você vai estar à mesa com alguém, significa que você vai ter comunhão com aquela pessoa. E aqui eu não estou dizendo que você vai andar agora de braço dado com a pessoa que te fez tanto mal. Não é isso. Mas quando você é capaz de abençoar os que te amaldiçoam, quando você é capaz, é curada por Deus a ponto de ser bênção, de orar, como Jesus nos convida para orar por aquele que nos amaldiçoou, porque ele fala lá no Sermão da Montanha, ele diz assim, olha, é dito assim, pague o mal com o mal, a lei é essa, eu venho e digo assim, pague o mal com o bem, ore por aqueles que te amaldiçoam. Se ele te convida a andar 1 milha, anda 2, porque você tem que amar os seus inimigos. A lei dizia para odiar os inimigos, mas eu venho para propor algo muito maior, ame os seus inimigos. Gente, isso faz sentido para vocês? Faz sentido? Vocês estão tão caladas hoje. Vamos lá compartilhar. Faz sentido para vocês isso que eu tô dizendo? Então, assim, evitar o mal é fazer o bem até para aqueles que te fizeram mal. Para uma mesa perante os inimigos é estar curada por Deus. É ter um relacionamento com Deus a tal ponto de você ser capaz. Você não precisa estar colocando essa mesa, nem precisa estar andando com essa pessoa, mas você sentaria à mesa com essa pessoa e até teria comunhão pelo que Deus fez na sua vida. É você amar aquilo que humanamente seria capaz de amar. Fazer o bem para alguém que te maltrata, evitar o mal, é fazer o bem para alguém que você nunca imaginaria que você faria, mas você não faz pelo seu próprio
pela sua própria força, pelo amor de Deus em você. Porque quando você teme ao Senhor, deixa eu ver o que a Ana colocou. Precisa ouvir isso. Obrigada, Clarice, por compartilhar. Precisava ouvir isso. Obrigada por compartilhar essa live. Gente, isso é incrível. É incrível porque que coisa boa saber que você precisava, Ana, ouvir isso. Porque isso é muito forte, porque é natural nosso. É natural nosso revidar. E quando a gente tá ferida, a gente simplesmente revida com um sentimento humano. Mas Deus nos convida para ir muito mais além. Deus nos convida a estar disposta a preparar uma mesa diante dos nossos inimigos. Gente, isso vai trazer paz para o seu coração. Quando você é curada, isso vai trazer saúde para o seu corpo físico. Verônica dizendo também que eu também precisava ouvir isso. Glória a Deus, muito forte, glória a Deus. Então é saúde para o seu corpo quando você evita o mal. Então eu volto a dizer, evitar o mal não é só deixar de fazer uma crueldade, não, é fazer o bem. E fazer o bem até para aqueles que nos fizeram mal. Isso é ser curada por Deus. Isso é estar no nível de relacionamento com Deus, de temor a Deus, e você faz porque Deus faria assim, porque Jesus faria assim, porque Ele nos deu um mandamento muito maior, que foi esse. Nós não devemos pagar o mal com o mal, mas o bem com o mal. E aí esse versículo aqui, olha como eu estava falando, como a Bíblia se conecta. Esse versículo aqui, ele é forte, ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Ele está dizendo, você precisa fazer o bem. Você não sendo sábio aos próprios olhos, você não sendo temendo ao Senhor, e você evitando o mal, ou seja, fazendo o bem até a quem não merece, até a quem te feriu. Você vai ter saúde no corpo e vigor nos ossos. É andar nos caminhos certos, é fazer escolhas corretas, é fazer escolhas que vão vão revelar ao mundo a glória de Deus na sua vida. E esse é o meu desejo para você. Voltou, gente? A Verônica aqui falou que travou, eu acho que depois já voltou. É porque eu esqueci de desligar o despertador. E quando ele ativa, aí ele trava um pouquinho. Voltou aí? Vocês ouviram? Alguém responde? Voltou? Voltou? Gente, hello? Normal aqui, ótimo. Amém. Então esse é o desejo do meu coração, é o desejo do meu coração. E o desejo do coração de Deus, de que vocês sejam abençoadas com essa palavra, que vocês sejam mulheres fortes e corajosas, mas fortes e corajosas no Senhor. E essa sabedoria que vem de Deus e esse temor ao Senhor e esse fazer o bem vai te tornar uma mulher forte fisicamente, cheia de vigor. Vamos envelhecer cheia de vigor nos ossos, sem dores, né? Dizem que essa idade a gente começa a ter dor daqui e dali, mas o Senhor, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e o favor de Deus nos alcança a ponto da gente ter essas mulheres cheias de força e de vigor. Deus deseja isso pra você, e eu espero que você seja ricamente abençoada, que você, quando quiser fazer o mal, quiser se vingar, meu Deus, às vezes a gente tem raiva dos maridos, né, e a gente quer, assim, fazer umas maldades com eles, assim, se vingar. Não vou fazer isso, não vou fazer isso, ou eu vou fazer isso. A gente possa se lembrar que quando a gente tá fazendo isso, a gente tá fazendo o mal, e fazer o mal é pecado. Fazer o mal vai adoecer o nosso corpo, vai adoecer a nossa saúde física, vai adoecer a nossa saúde emocional. E a Mirna tá dizendo aqui que amar faz bem. Eu creio. O amor, ele traz felicidade. Ele traz felicidade, ele traz alegria. Você pode ver quando a gente costuma dizer assim, só pode ser uma mulher mal amada. Quando você vê uma mulher cheia de rancor, que fala de todo mundo, que é amarga. Ela é uma pessoa adoecida, ela é uma pessoa doente. E nós precisamos ser cheia de força e vigor, cheia de alegria, cheia dessa fortaleza que vem de Deus. E esse era o recado de hoje. Lembrando que terça-feira, 7 horas da manhã, nós teremos a nossa oração aqui, que tem sido tão boa. E em breve nós teremos testemunhos maravilhosos. Jos, bom dia.
Eu não sei se você entrou agora, assiste essa live que ela tá maravilhosa. Assiste porque nós já estamos terminando. E aí, terça-feira, nós estaremos orando. E estejam também orando por mim, para que Deus me dê a condição de terminar o devocional. Para assim, em breve, se Deus quiser, em maio, a gente tá lançando. Eu queria lançar agora no final de abril. Mas não vai dar tempo, porque não vai dar tempo de ir pra revisão. E eu acredito que em maio nós estaremos juntos. Então, orem por mim para que Deus, muito amor para todos, amém. Então, que vocês sejam ricamente abençoados, que vocês compartilhem essa live com outras pessoas, que vocês comentem lá para ela ser divulgada, porque o Instagram, infelizmente, precisa disso. E quem não adquiriu o devocional, no link da bio, você consegue adquirir. Beijo grande. Deus abençoe vocês nesse final de semana e até terça-feira.